É uma alegria poder voltar à Igreja Central. Nós tivemos o ano passado aqui, no dia 15 de novembro do ano passado, e como é bom voltar a essa igreja. Uma igreja que consegue, pelo número de pessoas que tem, ter muitos conhecidos. Agora de manhã eu encontrei aqui o pastor Davi Moroz, a família Moroz que está ali. Pastor Davi, que na época era presidente do Rio Grande do Sul, e nós éramos alunos do ensino médio no IACS. E eu lembro-me a ocasião em que ele, indo pregar na igreja de Cachoeira do Sul, a igreja naquela ocasião era aluno do ensino médio, mas pediu que eu passasse a lição. E eu não queria passar a lição de jeito nenhum, porque o presidente da associação estava ali, e a igreja botou na pressão, né? E eu fui passar, e no momento em que o pastor Davi ia entrar para pregar, eu estava na plataforma, ele disse: moço, você pretende fazer teologia? E eu disse sim. Ele disse: vá. E eu lembro-me dessas palavras, pastor. E é uma alegria encontrá-lo agora de manhã com a família, né, com a esposa. O pastor Enio Santos, que está aqui também, a professora Sônia Santos, pastor Enio, que foi nosso presidente do primeiro campo em que eu tive a oportunidade de trabalhar como diretor de publicações, e encontrá-lo nessa manhã é um motivo de muita alegria, e tantos outros. O Suquina, que é um dos anciãos dessa igreja, eu tive a oportunidade de comportar com o Suquina no ensino médio, e encontrá-lo aqui, nós estávamos lembrando aqui atrás, o dia que nós saímos juntos para darmos ofertas, e foi uma bênção, foi um dos momentos marcantes, e é muito bom. Tem tanta gente, a tia Cecel, né, que está aqui, eu vi ela por ali, está aqui, tanta gente legal aqui nessa igreja. Eu imagino como não será o céu, irmãos, e tantos outros, né, o Herbert, a Leté que está ali. Como é bom vir à casa de Deus e encontrar amigos, e nós temos a oportunidade de fazermos novos amigos, é ou não é? Que bom vocês que vieram, né, a família do Fábio, do Alexandre, da Fabiola. E nesse momento a gente quer deixar um presente para os amigos. Sabe quando a gente gosta da presença de alguém, a gente quer materializar isso, é ou não é? E a igreja quer materializar isso agora de manhã. Eu quero chamar de forma muito especial, aqui à frente, a avó Alzira. Onde está a avó Alzira? Dá para vir aqui, vó Alzira? Ela está nos visitando, eu acho que é pela primeira vez, né? Podem ajudá-lo. A avó Alzira, ela está fazendo aniversário hoje. Olha que legal. Só não vou falar a idade dela, obviamente que as mulheres não gostam, né? E eu não cometeria essa gafe aqui da frente, né? Ela gosta? Olha, que diferente, né? Posso falar então, vó Alzira? Olha aí. Graças a Deus estou aqui, com essa idade, né? E meu bisneto, que hoje estou... É a loucura. Olha que legal, irmãos. É a primeira vez que ela nos visita, como igreja adventista. E ela está acompanhada de um batalhão, né, de pessoas especiais. Está escoltada a avó. No dia do aniversário dela, ela está completando hoje 81 anos. Quantos de vocês estão felizes pela presença da avó Alzira e os familiares dela aqui? Olha aí. Quantos querem... Olha o pessoal lá em cima. De vez em quando tem que lembrar de vocês aí na galeria, né? Quantos de vocês querem que eles continuem nos visitando? Olha aí, vó. Eu vou lhe dar um presente muito especial no dia do seu aniversário. A senhora aceita ou não? Claro? Então tá bom então. Esse presente, depois a senhora vai sentar ali, mas a senhora também no seu dia especial vai ter a oportunidade de condecorar não só a sua família que está aqui, mas todos aqueles que estão nos visitando nessa manhã, que são amigos da igreja. Não são membros batizados da igreja, mas são amigos. Mesmo aqueles que estão vindo pela primeira vez. Nós já consideramos vocês amigos, viu? E eu pediria que essas pessoas ficassem em pé. Dá para ser ou não? Olha que a avó, com 81 anos, teve a coragem de vir aqui à frente. Eu não vou pedir isso para vocês. Não vou pedir, né? Mas eu peço que vocês levantem. Olha quanta gente. E nesse momento, um grupo especial vai entregar um presente, o mesmo que a avó está ganhando, viu, vó? Vó, a senhora não tem ideia como esse presente é especial. Agradeço ter recebido. Nesse dia, né? E antes de começar a mensagem, vó, nós vamos orar pedindo a bênção sobre a palavra de Deus, que será aberta para nós estudarmos nessa manhã. E nós vamos pedir uma bênção especial
sobre todos vocês que nos visitam, e também vamos agradecer pelos 81 anos da vó Alzira. Né, vó? Tá bom. Mais alguém está aniversariando aqui nessa manhã? Só a avó está tendo esse privilégio? Temos um aniversariante ali, pelo jeito? É isso? Sintam-se abraçados pela igreja adventista. É uma alegria ter vocês. Vó, fica aqui, vó. Só fica aqui um pouquinho. Nesse momento nós vamos orar. Tá bom? E eu vou pedir, já que vocês ficarão assentados depois, vamos ficar em pé, como igreja. E nós vamos orar pelos nossos amigos. Vamos pedir uma bênção sobre a vida de vocês, sobre a família. Enfim, Deus sabe das necessidades de vocês. E nós vamos agradecer pelos 81 anos. Olha que lucidez, irmãos. Olha que brilho nos olhos aos 81 anos. Eu quero chegar aos 81 anos nessas condições, vó. Tá bom? Vai chegar. E vou chegar, que bom, vó. Que bom. Nós vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Querido Deus, é maravilhoso sentir a Tua presença se manifestando aqui nesse lugar. Senhor, Tu tornas esse lugar muito especial, ao condescenderes conosco, e nós sabemos que isso só é possível mediante os méritos salvíficos do Senhor Jesus. De forma muito especial, nós queremos Te pedir uma bênção sobre aqueles amigos que estão nos visitando nessa manhã. Senhor, toma-os nas palmas carinhosas e seguras das Tuas mãos. O Senhor sabe as necessidades deles e sabe da necessidade maior, que é eles Te conhecerem e se relacionarem contigo. De forma muito especial, seja com a avó Alzira, que está completando hoje, Senhor, 81 anos. E ela tem o privilégio de estar nessa manhã na Tua casa. Senhor, conceda a Tua paz a este coração e ao coração de todos aqueles que nos visitam nessa manhã. Aquele jovem que levantou ali, certamente está aniversariando hoje, que o Senhor possa envolvê-lo e que eles se sintam, Senhor, íntimos Teus, e que naquele grande dia, quando Jesus voltar a essa terra, que eles possam, juntamente com a Tua igreja, ascenderem ao céu, para estar eternamente contigo. Agora iremos abrir a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito seja o pregador dessa manhã. Nós não viemos aqui ouvir, Senhor, seres humanos. Nós viemos aqui, acima de tudo, Te ouvir. Não permitas que saiamos deste lugar sem termos a certeza que o Senhor falou individualmente a nós. É o que nós Te pedimos, não que tenhamos méritos, mas pelo sangue do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vó, muito obrigado. Deixa eu lhe dar um abraço em nome da igreja. Sinta-se abraçado por todos os adventistas aqui. Tá, obrigado. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Esse é meu filho. É seu filho? Qual é o seu nome? Edson. Edson. Ô, Edson. Muito obrigado. Obrigado pela presença. E olha, continue nos visitando aí, viu? A Novo Tempo é qual canal, irmãos? Qual o canal do Novo Tempo? Canal aberto da Novo Tempo? 35. Vocês que moram em Curitiba, Novo Tempo, o canal da Esperança. Canal 35, vocês vão poder assistir. Se vocês estão gostando dessa programação aqui, vocês vão poder assistir a Novo Tempo, inclusive em casa. Mas não deixe de nos visitar, tá bom? E canal aí da Sky é 14, certo? Você que está nos assistindo pela internet, ao vivo aí, sinta-se abençoado por Deus, e que você se sinta incluído conosco nessa adoração e louvor ao Senhor. Todos os amigos que estão nos assistindo, alguns deles já manifestaram ali, que estão nos assistindo ao vivo. Isso é um privilégio da igreja adventista. Nesse momento, iremos abrir a palavra de Deus, e eu sou grato a Deus, porque hoje pela manhã, nós não estávamos, acordamos na madrugada, não nos sentindo bem, e eu quase achei que não poderia falar nessa manhã. Não foi fácil, mas graças a Deus,
estamos aqui, eu louvo a Deus por isso. Não nas melhores condições, mas Deus operou para que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã. Eu sou grato a Ele por me permitir adorá-lo junto com vocês aqui. Abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel. 1 Samuel, o capítulo 17. 1 Samuel, o capítulo 17. Vocês que estão sem a Bíblia, fiquem tranquilos, eu vou ler o texto e vocês vão acompanhar comigo, tá bom? 1 Samuel, capítulo 17, nós leremos o versículo 1 e depois leremos o versículo 28 até o 30, depois nós leremos o 33 e depois o 50. Fiquem tranquilos aí, que eu vou direcionando aqui, vocês vão acompanhando, tá bom? Não se preocupem em gravar todos os versos que eu citei aí. Todos acharam? Pessoal da galeria? Ok? 1 Samuel capítulo 17, o versículo 1. Acompanhem comigo. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. O verso 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descesses aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. E respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. E desviando-se dele para o outro, e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. O verso 33, do capítulo 17. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. O verso 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. De acordo com alguns estudiosos, este capítulo aqui é considerado o capítulo mais conhecido da Bíblia. Alguns teólogos chegam a dizer que esse capítulo, ele é um clássico mundial das Escrituras. Um clássico mundial. É o capítulo mais conhecido. É só perguntar para as crianças, e elas vão contar essa história aqui, de frente para trás, de trás para frente. Uma história muito ouvida. Até mesmo pessoas que nunca abriram a Bíblia conhecem essa história. Portanto, é uma história conhecidíssima. Não é fácil falar de histórias conhecidas. É desafiador. Mas a palavra de Deus é reveladora. A palavra de Deus é inspirada. Portanto, toda vez que nós lermos a palavra de Deus, com humildade, com oração, com desejo de compreensão, de esclarecimento da vontade do Senhor, o Senhor vai se manifestar a nós. Portanto, não subestime a Bíblia. Não subestime. A Bíblia não é como um livro de geografia que você pode decorá-lo. Toda vez, ou um livro de história, toda vez que nós lermos a Bíblia, por mais que conheçamos as histórias, se nós abrirmos mãos dos nossos preconceitos, Deus vai manifestar algo novo a nós. É claro, embasadamente, mas Deus vai nos revelar algo, um ângulo que nós não tenhamos visto. Portanto, eu quero pedir que Deus nos ajude nessa manhã. Um clássico mundial, a história mais conhecida da Bíblia. Se nós lermos atentivamente esse verso, nós vamos perceber algumas coisas, e é sobre elas que eu quero conversar com vocês nessa manhã. Quando nós começamos a ler esse capítulo, nós vamos perceber que o auge do capítulo, o ponto máximo do capítulo, é o momento em que Davi faz o quê? Que ele derruba quem?
Golias. Nós somos levados euforicamente para o momento em que o garoto acerta o gigante, de forma assertiva, ele derruba o gigante. Esse é o auge da história, e a gente, quando começa a ler, não vê a hora de chegar nesse momento. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós começamos a ler atentivamente, nós vamos perceber uma coisa. Antes de Deus conceder a vitória de Davi sobre o gigante, Deus concedeu 3 vitórias a Davi nesse dia, que normalmente nós passamos por alto. E é sobre essas 3 vitórias que eu quero me ater. Não quero me ater na história do gigante. Como eu disse, é um clássico mundial. De acordo com Joyce Baldwin, é um clássico mundial da Bíblia. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas Davi depois de Jesus é o personagem mais comentado da Bíblia. Sabiam disso ou não? Davi depois de Jesus. Vós examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim? A Bíblia, o centro da Bíblia é Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia. Ele permeia todas as páginas das Escrituras Sagradas. Depois de Jesus, Davi é o personagem mais falado na Bíblia. Vocês querem ver uma coisa? Há 66 capítulos destinados na Bíblia só falando sobre Davi. 66 capítulos. É muita coisa, não? Só o Novo Testamento tem 55 versículos, só o Novo Testamento, falando sobre Davi. Ele é o personagem mais comentado depois de Jesus. A Bíblia dá uma atenção especial a Davi. E nesse capítulo aqui, que eu já disse que é um clássico mundial, é o capítulo mais conhecido da Bíblia, Davi, ele salta na história do povo de Israel. Até então Davi era um desconhecido. Até então ele era desconhecido. No momento em que ele vence o gigante, e nós sabemos por que ele venceu o gigante, Davi se torna conhecido para a nação de Israel, e ele salta nas páginas da Bíblia, para se tornar um dos personagens mais conhecidos das Sagradas Escrituras. Vamos entender o texto? Vamos analisar o capítulo de forma atentiva? Vejam que no verso 1 do capítulo 17 nos diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Éfes-Damim, a palavra Éfes-Damim, significa fronteira de sangue. Era um lugar que no momento em que o povo de Israel possuiu a terra prometida, Éfes-Damim ficou pertencendo à tribo de Judá. Éfes-Damim significa fronteira de sangue. Era um lugar que ficava aproximadamente em torno de 24 a 29 quilômetros da onde Davi morava. Por que fronteira de sangue? Porque normalmente Israel, quando ia pelear com seus adversários, Israel escolhia a região de Éfes-Damim. E Israel buscava os lugares mais elevados para ter uma vista panorâmica, horizontalizada dos seus adversários, se beneficiando da geografia, por conhecer a geografia também. Fronteira de sangue, porque ali Israel comumente realizava as suas batalhas. Já fazia algum tempo que os filisteus não ousavam desafiar o povo de Israel. Sabem por quê? Não porque eles tinham medo de Israel, não era isso. Porque nesta ocasião, os filisteus, eles tinham o monopólio do ferro. Sabe quem que afiava os equipamentos agrícolas de Israel? Chutem aí. Os filisteus. E os filisteus não permitiam que o povo de Israel tivesse espadas. Ou seja, nesta ocasião aqui, Israel não tinha espada. Sabe quem tinha espada somente? Saul e Jonatas. Só eles tinham espada. Os filisteus, em toda a história do povo de Deus, foram os piores adversários. Primeiro pelo número, pela quantidade.
e depois pelo preparo bélico que eles tinham. Eram adversários duros de bater. Eles não tinham medo de Israel, eles tinham medo do poder que acompanhava Israel, eles tinham medo do Deus de Israel. Já fazia algum tempo que eles não chamavam Israel para a briga, não por terem medo de Israel, mas por terem medo do poder que acompanhava Israel, o Deus de Israel. Mas agora eles descobriram uma carta na manga, e a carta na manga tinha nome, o nome era Golias. A palavra Golias significa exílio. Alguns estudiosos chegam a dizer que Golias, ele não era de origem filisteia, não era um filisteu de origem, mas ele cresceu entre eles. Alguns dizem isso. A verdade é que ele cresceu bem. A carta na manga agora tinha nome, e o nome era Golias. Golias tinha aproximadamente 2,99 metros. Tenta imaginar comigo aí. Eu tenho uma altura considerável de 1,69 metros. Golias tinha 2,99 metros, aproximadamente 300 quilos de pura massa muscular e extrema habilidade. A couraça que ia no peito de Golias pesava 57 quilos aproximadamente. Imagine aí, 57 quilos só de couraça que ia no peito dele. A ponta da lança de Golias pesava 7 quilos e 200 gramas. Alguém se aventurou a fazer um cômputo, fazer um cálculo de quanto pesava a armadura total de Golias. E sabe qual é o cálculo aproximado que se chegou? Pesava aproximadamente em torno de 115, de 113 a 115 quilos só de armadura. O que vocês acham? Um soldado normal naqueles dias costumava usar, no máximo, 27 quilos de armadura. A armadura de Golias totalizava em torno de 113 a 115 quilos. Há alguns que dizem que chegava a 117 quilos de armadura. 2,99 metros, aproximadamente 300 quilos, de pura massa muscular e extrema habilidade, 115 a 117, 113 quilos só de armadura. Os filisteus agora descobriram a carta na manga, e eles resolveram chamar Israel para a batalha. E Israel foi para a região de Éfes-Damim. Éfes-Damim, como eu disse, ficava em torno de 24 a 29 quilômetros da onde morava Davi. Os 3 irmãos de Davi estavam servindo o exército de Israel. Davi não tinha a idade de servir o exército. Os homens de Israel serviam o exército a partir dos 21 anos ali aproximadamente. Davi era um garoto, ainda tinha menos que essa idade. Já fazia 40 dias que Jessé não sabia informação dos filhos que estavam em batalha com o principal inimigo de Israel. Não tinha Facebook, não tinha Twitter, WhatsApp, não tinha como saber notícia. E a Bíblia diz que Jessé já era entrado em dias, ele já tinha uma certa idade avançada. Ele agora solicitou que o seu filho mais novo fosse obter as informações. E aí nós conhecemos bem a história. Davi era um garoto smart, era um menino esperto, e Davi deve ter feito essa trajetória de 24 a 29 quilômetros, aproximadamente numas 5 horas, bem caminhadas, até a região de Éfes-Damim. E quando Davi chegou nesse lugar, ele viu algo que o desagradou profundamente. Há 40 dias, Golias estava pisando na reputação de Deus. E vocês sabem que como a gente reage quando alguém fala mal das pessoas que nós amamos, principalmente das pessoas que nós amamos e que obviamente conhecemos bem. Davi se injuriou. Eu lembro quando garoto, eu sempre fui da paz, nunca gostei de, até o momento em que alguém ofendesse, é isso mesmo, a mãe. E olha, eu me meti em cada confusão por causa disso, normalmente levando desvantagem aos adversários, mas era algo que mexia comigo. Davi não foi diferente.
Observem que eu disse inicialmente que já fazia algum tempo que os filisteus não desafiavam Israel, porque tinham medo de quem? Do Deus de Israel. Há 40 dias ninguém se prontificava. Sabe o que Golias começou a fazer? Já que nenhum homem se prontifica aí, Golias começou a ofender o Deus de Israel, que inclusive eles tinham receio. E pasmem vocês, 40 dias ninguém se prontificava. Nenhum homem, nem Saul e nem um soldado. Eu imagino que Golias não economizou adjetivos, não economizou substantivos, não economizou palavras para atacar a Deus. Ninguém se prontificava. Sabe o que uma escritora cristã fala? Uma escritora cristã chamada Ellen White. Ela diz que quando Jessé chamou Davi para enviar até a região de Éfes-Damim, que Jessé, ao pedir o filho, e ele só fez esse pedido porque ele não tinha condições, senão ele não faria uma loucura dessa. Ellen White diz assim: alguém maior do que Jessé estava enviando a Davi. Agora, o que mais me chama a atenção quando ela diz assim, me permitam passar de vez em quando na frente da Bíblia aqui, tá bom? Para não ficar indo lá atrás. Porque os soldados de Israel corriam perigo. Sabe quem que Deus enviou? É isso mesmo. Um garoto que não era, possivelmente um adolescente, que não era soldado. Deus enviou. Sabem por quê? Porque os soldados de Israel corriam perigo. Você entende como Deus é maravilhoso? Como Deus, Ele só quer que nós nos disponibilizemos, que nós nos coloquemos como voluntários. E Deus, tudo que Ele quer é agir por nós e através de nós. Deus é um Deus que desconhece limites. Deus é um Deus do impossível. Aquilo que não é possível a homens, é possível a Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. Pense numa impossibilidade aí, aonde você está. Você que está nos ouvindo aí, pense numa impossibilidade. Deus é o Deus do impossível. Tudo que Ele quer é que nós nos disponibilizemos em sermos ou ser instrumentos nas mãos dEle, só isso. E quando Davi chegou ali, ele se deparou com as afrontas. E eu disse a vocês, que eu não ia me deter na história do gigante, não vou me ater a isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, se vocês lerem de forma atentiva, vocês vão ver que antes de Deus dar vitória sobre Golias, Deus deu o quê? 3 vitórias a Davi. Querem ver qual foi a primeira vitória de Davi nesse dia? Querem ver ou não? Isso vai nos ajudar muito nessa manhã, eu tenho certeza, porque tem me ajudado. Olha a primeira vitória de Davi, onde está? Dê uma olhadinha na primeira vitória dele. Está no verso 30 do capítulo 17. Essa foi a primeira vitória de Davi nesse dia. Olha aqui. Desviou-se dele para o outro e falou o quê? A mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. A primeira vitória de Davi nesse dia foi se desviar de Eliabe, o irmão mais velho, o primogênito. A primeira vitória de Davi nesse dia foi se desviar do seu irmão, porque quando ele chegou ali, 40 dias de muito estresse, de muita pressão, de muita agonia, e agora Eliabe, diz a palavra de Deus que o exército estava em ponto de se confrontar, de se degladiar, vamos ou não vamos, vamos lá, estava naquela situação toda. Naquele momento Davi chegou ali no local, e ouviu o filisteu sozinho no vale, ofendendo a Deus, e isso indignou a Davi. E na hora que Davi se aproximou um pouco mais, ele ouviu os soldados conversando e dizendo o seguinte: olha, está vendo aquele homem lá, se referindo a Golias, se alguém encarar, se alguém derrubar, se alguém vencer, o rei vai dar filha em casamento, o rei vai isentar a família de impostos, e o rei vai cobrir a pessoa de honrarias,
Davi já tinha se indignado pelo que tinha ouvido, mas Davi era jovem, e todo jovem deve ser ambicioso. Aliás, a ambição não é pecado. É pecado quando você quer passar sobre alguém, mas na juventude é a hora que o jovem tem de idealizar. E Deus nos chamou não para sermos cauda nesse mundo, mas Deus chamou os seus filhos para serem cabeças nesse mundo. E como um jovem, no auge das suas aspirações, Davi ouviu aquilo e se interessou. E daí ele, na hora que ele estava ali, perguntando, o que é mesmo, como é que é? Eliabe viu, e Eliabe falou o seguinte, o que você está fazendo aqui? A quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Em outras palavras, te manda, amigo. Eliabe lembrou que Davi era o caçula, Eliabe lembrou nessas palavras que Davi era o guardião das ovelhas, portanto ele não era um soldado, ele não deveria estar ali. Se você fosse Eliabe, o que você teria feito? Você teria feito diferente? Presta atenção, o seu irmão mais novo está no lugar errado, na hora errada, e aparentemente com intenções erradas. O que você teria feito? Deixa eu dizer uma coisa para você, alguém maior do que Eliabe conduziu Davi àquele lugar. Cuidado, queridos, cuidado para não pautar as tuas decisões com base em percepções de pessoas naquele momento não santificadas. É perigoso nós tomarmos decisões relevantes no que diz respeito à vontade de Deus para a nossa vida. É perigoso ao tomarmos decisões que são pessoais, nós considerarmos pessoas que por alguma razão não estão sendo usadas por Deus. Eliabe naquele momento representava os familiares, Eliabe naquele momento representava a esfera de intimidade de Davi, mas Eliabe não estava sendo usado por Deus. Na lógica humana Eliabe estava certo, cuidado com a lógica humana, cuidado com a logística humana, no que diz respeito à vontade de Deus, porque nem sempre a logística humana está em conformidade com a vontade de Deus. Vocês veem aquela expressão popular, chula, por aí, que a voz do povo é a voz de quem? A voz de Deus. Isso não é verdade. Deus nunca revelou a sua vontade pelas massas. Deus nunca fez isso. Porque Deus é um Deus pessoal. E Deus não nos deixa ao léu, na insegurança. Deus nos deixou a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra. E luz para os meus caminhos. O apóstolo Pedro diz assim, atentai para a palavra profética, como uma luz que ilumina um lugar escuro. Há um antigo hino da nossa igreja que diz assim, os crentes verão, pela santa escritura, que não tardará o quê? Nossa eterna ventura. A palavra de Deus é soberana. A palavra, tudo que é necessário para as nossas decisões, que tem a ver com salvação, Deus não nos deixou sem informação. Está aqui a palavra de Deus, simbolizada aqui pela rocha. As minhas e as tuas decisões têm que ser tomadas com base num assim diz o Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Davi, diz a palavra de Deus, que ele se desviou de Eliabe. Davi era o caçula, Davi costumava ouvir a Eliabe. Eliabe era o primogênito, ser o primogênito em Israel era um alto privilégio. Depois do pai e da mãe vinha o primogênito, os demais irmãos costumavam a ouvir o primogênito, e Eliabe era o primogênito. Davi certamente estava acostumado a ouvir o irmão mais velho, mas alguém maior do que Eliabe estava conduzindo as coisas. Vou fazer uma pergunta para você nessa manhã, você que está nos visitando, você que está na galeria, você que está nos vendo pela internet, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Uma pergunta para nós: de quem você vai precisar se desviar do teu fórum de intimidade para fazer a vontade de Deus? Pois mais importa obedecer a Deus do que o quê? Do que os homens. Cuidado. As pessoas que nos conhecem, elas têm uma grande influência sobre nós. Elas sabem dos nossos pontos fracos. Elas sabem das nossas condições. Mas Deus não vê como vê o homem. Cuidado. Deus tem poder de quebrar a influência genética que está no nosso DNA. Deus tem poder, sim. É impossível aos homens, mas é possível a Deus. Queridos, se Deus está dando evidências de que é para você seguir em determinada direção, não ouse ouvir ninguém que não seja Deus. Para Deus te dar as maiores conquistas, ou grandes conquistas na tua vida espiritual, você vai ter que aprender a ouvir a Ele, e somente a Ele. Jesus falou: as minhas ovelhas, eu sou conhecido das minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu sou o bom pastor. De quem você vai precisar se desviar? Do teu fórum de intimidade. Quem é o Eliabe que está impedindo você de ouvir a voz de Deus, de seguir na direção que Deus quer dar, que vai contra a logística humana? Primeira vitória de Davi foi se desviar de Eliabe. A segunda vitória de Davi nesse dia está aqui. Olha lá a segunda vitória dele. A segunda vitória de Davi está no verso 33. Confiram lá. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás o quê? Ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. A segunda vitória de Davi nesse dia, sabe qual foi? Foi se desviar do rei de Israel. A segunda vitória de Davi nesse dia foi se desviar do ungido do Senhor. Deixa eu falar mais baixo aqui. Fala baixo, que você não pode falar muito alto. A segunda vitória de Davi nesse dia foi se desviar do ungido do Senhor, do rei de Israel, do presidente da conferência geral dos israelitas. Saul estava aterrorizado, irmãos. Sabe por que Saul estava aterrorizado? Porque Saul estava divorciado de Deus espiritualmente. Deixa eu dizer uma coisa para você, para nós. Cargo não santifica caráter. Escutem bem o que eu vou dizer aqui, ó. Igreja Central de Curitiba. Cargo não santifica caráter. Função na igreja não santifica caráter. O que santifica caráter é comunhão pessoal com Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não é porque eu sou um pastor da igreja que eu estou santificado automaticamente. Irmãos, não existe isso. Pelo contrário, quanto maior for a função de uma igreja, uma função de uma pessoa na igreja de Deus, mais Satanás vai atacar essa pessoa. O fato de alguém possuir uma elevada função na igreja não o isenta dos ataques do diabo, irmãos. Pelo contrário, quanto maior for a função, quanto maior for uma influência de uma pessoa na igreja, mais o diabo vai atacá-lo. Sabe por quê? E vai buscar as suas fraquezas. Sabem por quê? Porque isso vai exercer influência negativa. A única segurança que nós temos, como membros dessa igreja, como líderes da igreja, é buscarmos a nossa santificação em relacionamento pessoal com Deus. E nós nos relacionamos com Deus, irmãos, estudo da Bíblia e oração. Não tem outra forma, irmãos. E trabalho missionário. Como resposta, claro. Mas não existe santificação, senão através da entrega do coração a Deus, através do estudo da Bíblia e a oração. Saul era o líder de Israel.
E ele agora chega para Davi e diz assim: amigão, não, vocês estão de brincadeira. Quem que trouxe esse rapaz aqui? Porque a notícia correu rápido, ó, tem alguém que vai enfrentar o Golias. Logo a notícia chegou, ele mandou trazer. E quando Davi chegou, o verso é claro em demonstrar para nós que houve decepção de Saul, irmãos. Saul se decepcionou com o que ele viu, não era soldado, esse garoto. Não, vocês estão de brincadeira aqui. Quem está de brincadeira aqui numa situação dessa? E ele diz assim, ó, você é moço, você não tem condições. Golias é guerreiro desde a sua mocidade. Saul, irmãos, era um especialista em 40 dias, em Golias. Ele sabia que ele era guerreiro desde cedo. Mas Deus está à procura de pessoas que não se especializem em problemas. Deus está à procura de pessoas que se especializem nele. Davi era um especialista em Deus. Sabe o que Davi falou? Quando o rei disse, você não tem condição. Amigão, você não tem condição. Sabe o que Davi falou? Espera aí, você não conhece. Espera aí, eu já matei um leão. Eu já matei um urso. Você acha que tem condição aqui, física, de encarar um leão? Eu arranquei uma ovelha da boca do leão e tapei ele de pancada. E eu senti que tinha um poder sobre mim. Um poder atuando fora e acima de mim. Esse mesmo poder vai me dar a vitória. Sabe o que diz a senhora White, a escritora Christine White? Ela diz que Saul viu que nada poderia demover Davi do seu objetivo. Queridos, nada poderá nos demover de fazermos a vontade de Deus aqui nesse mundo. Lá em Gênesis 3,15, quando Deus falou a Adão, falou a serpente, que foi usada como uma entidade mediúnica. Satanás estava por trás daquilo ali. Quando Satanás ouviu, você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas ela vai esmagar a tua cabeça. Você vai ferir, mas ela vai te eliminar, vai te destruir. Satanás viu que um poder atuaria no homem, de tal forma que ele não teria poder pleno sobre o homem. E esse poder chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é o poder de Deus. Aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu virei para ele, nós viremos para ele, está no plural ali, nós viremos para ele e faremos nele morada. Nós somos templos do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é o poder atuante na vida de todo aquele que nele crê. A ponto, irmãos, que nós não pereçamos, mas que nós tenhamos o quê? A vida eterna. Isso não é possível por nós mesmos. Isso só é possível mediante a ação de Deus na nossa vida. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos e filhas de quem? De Deus, os quais creem no seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. São João capítulo 1, o verso 11 até o 14, até o 13. Vocês confiram lá. A segunda vitória foi se desviar de Saul. Queridos, eu oro a Deus para que eu não seja um tipo de líder da igreja, que as pessoas, para realizarem a vontade de Deus, elas têm que se desviar de mim. Não tem nada pior, irmãos, que para você realizar a vontade de Deus, você tem que se desviar daquelas pessoas que você admira, você se desviar daquelas pessoas que de certa forma exercem uma grande influência sobre nós. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, se necessário for, se desvie, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens, não importa a função e o status que elas tenham. Saul estava divorciado de Deus, mas estava na função ainda. Davi se desviou dele. De quem serão
ou de quem será as pessoas que você vai ter que se desviar para cumprir o propósito de Deus na tua vida? De quem? Líderes da Igreja Central de Curitiba, escutem o que eu vou dizer aqui. Mantenhamos a comunhão diária com Deus. Sabe por quê? Se nós não mantermos a nossa comunhão com Deus, as pessoas, para realizar a vontade de Deus, vão ter que se desviar de nós. E não tem nada mais catastrófico do que uma situação dessa. Você espera dos líderes que eles te motivem. Você espera dos líderes que eles injetem confiança em você. Você espera dos líderes motivação. Você espera dos líderes influência positiva. Mas quando você não as ter, se desvie. Porque o líder maior venceu, que foi Jesus Cristo. É a Ele que nós temos que olhar em todas as circunstâncias. O apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de quem? De Cristo. De Cristo. Sede meus imitadores. Devemos imitar os líderes, desde que eles estejam imitando a quem? Cristo. Ele é o padrão, e Ele é o modelo. A Ele seguir. O próprio Deus diz: esse é meu filho amado. A Ele ouvi. A Ele ouvi. Igreja, orem pelos líderes dessa igreja. Orem por nós. Porque nós somos humanos. Somos susceptíveis a falhas. E Deus vai cobrar muito mais dos líderes do que dos membros. Quanto maior a luz, irmãos, aquele que muito é dado, muito vai ser o quê? Vai ser cobrado. Ser líder é um privilégio, é uma honra. Mas, irmãos, é uma terrível responsabilidade. Aqueles que sentem que não dão para arrastar a responsabilidade, é melhor sair antes, não aceitar, do que aceitar e não estar à altura do que Deus espera que estejam. Porque Deus vai cobrar. E não vai cobrar pouco não, vai cobrar muito. Aquele que muito é dado, muito vai ser cobrado. E a terceira vitória, para finalizar aqui, de Davi, nesse dia, está no verso 50. Olha o que diz o verso ali. A gente já leu, mas vamos ler de novo. Assim prevaleceu Davi contra quem, irmãos? Contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de quem? De Davi. 300 quilos, 113 a 117 quilos de armadura. Extremamente preparado. Talvez nunca havia sofrido uma derrota. Por isso, era a confiança dos filisteus, inclusive a autoconfiança de Golias. 2,99 m. E ele agora olha para o garoto, sem armadura, sem nada. E ele se sente ali, subestimado. E Davi diz assim, ele diz: olha, eu vou dar tua carne agora aqui para as aves. Os israelitas estão mandando o garoto para a guerra, tá bom. E ele partiu para cima de Davi. Mas alguém maior do que Davi estava conduzindo as coisas. Querido, quando Deus nos envia, Ele promete estar conosco. Nunca se esqueçam disso. Quando Deus chama, e quando Deus chama, Ele envia. Deus não nos chama para permanecermos parados, inativos na igreja, não. Deus nos chama para que nós nos envolvamos no processo de salvar. Ele promete estar junto. Ide. Ide. Mas eis que estou convosco. Não é maravilhoso isso? Não tem promessa maior do que essa, irmãos. Termos a presença de Deus na caminhada, no ide. Cada membro dessa igreja é chamado a salvar. Cada um salvando um, irmãos. É isso aí, cada um salvando um. Davi naquele dia, a terceira vitória dele foi se desviar, sabe de quem? Não está de forma explícita no texto, está de forma implícita. Davi se desviou dele mesmo. Dele mesmo. Porque não tem lógica, irmãos. Vocês acham que Davi não sentiu medo? Certamente Davi sentiu medo. Aliás, para que nós exerçamos coragem, é preciso que nós enfrentemos o quê? Medo. A pessoa que não tem medo jamais poderá dizer que é corajosa.
Corajoso é aquele que tem medo e enfrenta o medo. Se você não tem medo de algo, você jamais poderá dizer que é corajoso. Davi se desviou dele. E olha que fantástico. Davi se desviou dele. Não olhou para ele, porque, irmãos, não tinha condição. Humanamente, não se iludam, não tinha condição. A senhora White nos diz, Ellen White, ela diz assim, que quando Saul liberou Davi, ele tinha certeza, e os soldados de Israel também, tinham certeza que Davi ia morrer. Mas Davi, ele se desviou dele, e ele confiou em quem? Em Deus. No plano da salvação, não há espaço para você e eu fazermos a nossa vontade. Irmãos, não tem como Deus nos salvar, nós fazendo a nossa própria vontade. Jesus falou que aquele que não negar-se a si mesmo, não poderá ser o quê? Meu discípulo. O plano da salvação evoca que nós não confiemos em nós mesmos. Enganoso é o coração do homem. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é de morte. Você não vai encontrar Jesus em nenhum momento na Bíblia dizendo que ele estava fazendo a sua vontade. Nenhum momento. Em todos os momentos ele dizia: a vontade do Pai. Pai, se possível, passa de mim o quê? Esse cálice, mas todavia seja feito o quê? A tua vontade. Ele diz a João lá em Pátimos: João, ao que vencer, eu vou conceder que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, e como Jesus venceu, fazendo a vontade de Deus acima da sua vontade. Queridos, no plano da salvação, não existe espaço para a tua vontade, e nem para a minha. É a vontade de Deus. É isso aí. Enganoso é o coração. Pastor, eu não tenho vontade de ir à igreja. Ah, é, irmão? Você está sem vontade? Estou, pastor. Estou desanimado. Então é o seguinte: vai à igreja. Tá, mas eu não estou com vontade. Mas quem disse que é para você fazer a tua vontade? É para fazer a vontade de Deus. Me acha na Bíblia aí para você fazer a tua vontade. Não tem. Faz o seguinte, segue o exemplo de Jesus. Procura onde que Jesus disse na Bíblia que ele veio fazer a vontade dele. Procura. Ele chegou a dizer que a vontade do Pai e a dele era a mesma, mas em nenhum momento ele disse que veio fazer a vontade dele. Então é isso aí. Não é para você fazer a tua vontade. Já faz algum tempo que a pessoa está ali seguindo uma religião que não tem apoio bíblico. E aí ela descobre que essa religião aí ela não tem apoio todo da Bíblia. Mas ela está há tanto tempo ali. A Bíblia diz que ela deve fazer a vontade de Deus, e ela fica ali conflitada, fazer a vontade dela ou de algum líder religioso. Faça a vontade de Deus. O assim diz o Senhor. E Davi naquele dia se desviou dele. Querido, para você ser um milagre de Deus num mundo onde a reputação de Deus está sendo pisada, você vai precisar se desviar de você. O diabo pisa a reputação de Deus, dizendo que o casamento é uma instituição falida, irmãos. E aí tem programas e programas e músicas que atacam a instituição divina do casamento. Deus assim, ó: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus quer que o teu e o meu casamento seja um milagre num mundo onde o diabo diz que essa instituição faliu. O mundo pisa na reputação de Deus, dizendo que não é possível a gente ser honesto. A honestidade está em extinção. Mas o povo de Deus não. O povo de Deus nunca vai fazer a vontade dele, vai fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós sejamos honestos. E por aí vai, irmãos. O diabo tem levantado gigantes, para dizer que Deus está falido. Mas Deus quer fazer de você e de mim o seu milagre. Aquele dia, o milagre andou.
Aquele dia a rocha não verteu água. Aquele dia o mar não se abriu. Aquele dia ninguém foi lançado na fornalha ardente. Aquele dia o milagre andou, e o milagre tinha nome. O nome era Davi. Querido, tudo que Deus espera nesse mundo, aonde Satanás tem pisado na reputação dele, Deus quer mostrar para o mundo que Ele é o Deus do impossível, que é possível sim, nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, acima da nossa própria vontade, acima da vontade dos outros. Isso não é possível por nós mesmos, isso só é possível através da ação de Deus na nossa vida. Esse mesmo Deus espera que eu e você sejamos os troféus dele nesse mundo obscurecido pelo pecado. Você que está nos visitando aqui, Deus que atuou na vida daquele garoto, Ele quer atuar na tua vida. Ele quer transformar o teu coração. Pastor, não é possível. Não é possível mesmo. É uma missão impossível para nós seres humanos. Mas ela é possível a Deus, querido. Não deixe o diabo dizer para você que você não tem mais jeito. Não deixe o diabo dizer para você que está tudo falido. Não deixe o diabo colocar na sua mente que Deus é um Deus indiferente com a humanidade. Deus não é indiferente. Ele veio e assumiu a forma humana para nos salvar. E Ele agora se propõe a morar em nós. Dai-me, filho meu, o teu coração. Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Eu vou entrar e vou ceiar contigo. Eu quero me relacionar com você. O mundo está em declínio, irmãos. E vem me falar em evolução para ver. Venha. Que evolução é essa? Só que enquanto o mundo está em declínio, Deus quer levantar um povo que é um milagre. Um povo que o ama acima dos bens materiais. Um povo que o ama acima dos laços sentimentais. Um povo que o ama acima da própria vontade. Isso é possível mediante a ação de Deus. Irmãos, que oportunidade nessa manhã para nós renovarmos o nosso pacto com Ele. Ele fala assim: o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Olha que maravilhoso. Você se sente fraco, impossibilitado, impotente? Jesus fala assim: filho, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder desconhece limites. E Deus quer renovar com você que já tomou essa decisão agora de manhã. E Deus quer convidar você que está nos visitando aqui. Ele quer o teu coração. E você vai ver que Deus é especialista em missão impossível para os homens. Quantos nessa manhã gostariam de ter uma oração de reconsagração a Deus? Eu quero ver a mão. Eu quero que você fique em pé então. A você que está nos visitando pela primeira vez, vocês gostariam de receber uma oração especial nessa manhã? Gostariam? De dizer: Senhor, eu quero ser o teu milagre. Querem? Então eu quero fazer um desafio um pouquinho mais para vocês. Venham aqui comigo. Podem vir aqui. E eu quero que vocês deixem para essa igreja o endereço de vocês, o nome, aonde vocês moram, para a gente orar por vocês. Pode ser? Então, alguém da igreja no final, ou vem agora aqui, né? Porque essas coisas não podem deixar para depois. Vem aqui alguém. A hora que eles saírem, já saiam com eles tomando o nome deles. Porque eles querem nessa manhã dizer para Deus, estão dizendo: Senhor, eu quero ser o teu milagre. Não é maravilhoso ouvir a palavra de Deus? Alguém da igreja, por favor, depois, quando eles descerem, já desça anotando o nome deles.
Eu quero chamar alguém aqui. Quero chamar o pastor Davi Moroz. Pastor, vem aqui. Quero chamar o pastor Enio Santos. Eles os dois farão oração, irmãos, da nossa entrega a Deus. Deus quer fazer de você e de mim o seu milagre. Você que está nos ouvindo aí pela internet, aonde você está, Deus quer fazer de você um milagre. O nosso Deus é atemporal. O nosso Deus é onipresente. E eu sei que Ele está falando com você aí também. Esse mesmo Deus é o Deus do milagre. Que eu e você sejamos o seu milagre, aonde quer que estejamos. Quando Deus precisar levantar alguém para reivindicar sua reputação, que você e eu estejamos a postos. E que Deus derrube os gigantes que tenhamos pela frente. As maiores vitórias dessa igreja, irmãos, foram obtidas por pessoas que se ajoelharam e se entregaram a Deus. Os dois pastores estarão renovando o nosso pacto com Ele e entregando esses nossos amigos à vontade de Deus. Louvado seja Deus pela decisão de vocês. Há mais alguém aqui que quer fazer parte desse grupo? Há mais alguém? Eles vão receber, todo mundo vai receber uma oração aqui. Só que eles vão receber de forma especial. Não deixe para depois. Há mais alguém que gostaria de vir aqui? Venha. Se Deus está falando com você, venha. Podemos orar. Você não quer se aliar a esse grupo aqui? Venha. Pastores, nós vamos nos ajoelhar aqui. A igreja vai permanecer como está, eles também. Mas nós vamos reconsagrar a nossa vida como igreja a Deus. Bondoso Pai, aqui estamos, com as nossas fragilidades, mas com o nosso desejo de sermos vitoriosos, assim como os teus filhos no passado foram vitoriosos, e teus filhos no presente também estão sendo vitoriosos. Nós te agradecemos por esta linda história, por tudo que ela contém, por tudo aquilo que aconteceu. Primeiro vem o ser, depois o fazer. Nós te agradecemos pela vitória, não somente que Davi logrou sobre o gigante, mas pelas 3 vitórias iniciais. Muito obrigado, bom Pai. E sobretudo, muito obrigado porque esta mensagem, através do Teu Espírito, usando o pastor Hélio como mensageiro, ela chegou até nós. O diabo procurou impedi-la, trazendo, Senhor Deus, desconforto físico para ele de madrugada. Mas agradecemos pelo primeiro milagre neste dia, que foi operar na vida do pastor Hélio, trazendo o íntegro até aqui. Nós não sabemos o que aconteceu, mas ele sinalizou para todos que não estava bem. Muito obrigado porque operasse esse milagre, e ele foi o teu porta-voz nesta manhã de sábado. A todos nós que aqui estamos, aqui está o pastor Davi Moroz, eu somos pastores. Esta mensagem chegou ao nosso coração, e eu tenho certeza que chegou ao coração de todos, dos amigos que tiveram a coragem de vir aqui à frente. E neste instante, ó bondoso Pai, nós queremos entregar a Ti a nossa vida, não somente a nossa vida, mas a nossa vontade. E que nós possamos sempre dizer, como Jesus disse, que a Tua vontade seja feita na minha vida. E que possamos nos desviar de tudo aquilo, Senhor Deus, que vai nos levar para o mal, para a senda da perdição. E olhar somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus eterno, bendito seja o Teu nome nesta manhã, porque Teu Espírito, Senhor, atuou em nossa mente e nosso coração, nos chamando para a vitória. Todos nós, Senhor, enfrentamos gigantes cada dia, mas o Teu Espírito nos tem dado forças e nos tem fortalecido na caminhada, para que possamos finalmente vencer a vitória final na ressurreição que Cristo dará, e na gloriosa vinda do Senhor, convidando os nossos queridos e todos nós para
o júbilo da eternidade. Amém. Abençoa a entrega, Senhor, dessas preciosas vidas que pela primeira vez vieram aqui, porque desejam ser vencedoras também. Que teu Espírito, Senhor, possua a mente e o coração delas. E a todos nós, Senhor, que desejamos viver cada dia como vencedores, conserva-nos fiéis, Senhor, que nada nos detenha nesta caminhada, para que nenhum de nós falte naquele glorioso dia. Amém. Nós te louvamos e te adoramos, no glorioso e santo nome do Senhor Jesus, o vencedor em todas as batalhas. Amém. Amém.